Bom, já que ninguém estava ouvindo, a gente só vai te agradecer de novo por estar aqui com a gente e oferecer essa palestra. E falar um pouco sobre a parceria que aconteceu entre a Solbio, que é a empresa júnior da biologia, com a Cambio e com a comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente, que a partir dessa colaboração a gente conseguiu trazer essa palestra e todas as outras que estão acontecendo durante esse evento da Semana do Meio Ambiente. Então, Simone, bem-vinda e boa palestra. Ok. Estão todos me ouvindo? Alguém pode dar um ok? Aparentemente. Ótimo, então tá bom, agora tá certo. Então vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar minha tela, tá? Se alguma coisa estiver acontecendo errado, vocês me avisam aí, porque eu de fato não estou vendo e eu desliguei meu celular para não dar retorno, tá bom? Bom, agradeço as boas-vindas do pessoal da Solbio. Para mim é uma grande honra participar dessa semana do meio ambiente, né? O pessoal da USP, uma instituição da qual eu fiz parte por 2 anos. Então é muito bom manter aí a conexão com a Universidade de São Paulo. Falando um pouco de mim, eu sou engenheira ambiental formada pela Universidade Federal do Paraná. Logo que eu me formei, eu fiz meu mestrado, então, na USP de São Carlos, né, em engenharia ambiental também, então é outra unidade, não é a unidade do Instituto de Biologia, mas ainda da mesma instituição. Eu trabalhei após o mestrado, na verdade, durante o mestrado eu trabalhei na indústria por quase aí 2 anos, e aí depois eu decidi voltar para a academia, onde fiz meu doutorado na Unicamp, no Departamento de Energia, da Faculdade de Engenharia Mecânica. Né? Tive algumas experiências internacionais, né? Uma mais recente, onde eu voltei dos Estados Unidos há mais ou menos 2 anos, e agora eu sou pesquisadora pós-doc na Unicamp, também no Departamento de Energia, e trabalho principalmente com a avaliação do ciclo de vida, de biocombustíveis, de tecnologias de mobilidade, né? E vou trazer para vocês aqui um pouquinho, hoje, sobre... vou apresentar um pouco dessa ferramenta, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante para qualquer pessoa que trabalha com a área de sustentabilidade, mas como há houve esse pedido, né, do pessoal da comissão organizadora de que a Semana de Meio Ambiente abordasse questões relacionadas à pandemia, eu fiz um apanhado de informações, acho que bem pertinentes, que fazem a conexão aí de como que vai ser o cenário futuro, né, principalmente no setor de energia, e como que a pandemia, qual é o reflexo da pandemia em emissões de gás de efeito estufa e de outros poluentes, né, principalmente em relação a políticas públicas e do que o pessoal, o que os países têm pensado em relação a isso. Bom, então, iniciando, eu tenho bastante informação para passar para vocês, eu não quero que essa apresentação se torne de forma alguma cansativa, então a gente pode, na metade da apresentação, talvez parar um pouco, checar as perguntas que vocês tenham colocado aí no YouTube, e fazer algumas reflexões de alguns pontos, né, alguns questionamentos que vocês venham a ter durante a apresentação. Então, a agenda vai ser mais ou menos assim. Nós vamos começar com uma apresentação do que são, de como que está o atual cenário de emissões globais e brasileiras de poluentes e de gases de efeito estufa. Para quem não tem familiaridade, o GEE quer dizer gases de efeito estufa. Depois nós vamos entender um pouquinho quais têm sido os efeitos da pandemia nas emissões atmosféricas, né? Acredito que alguns de vocês já tenham acompanhado isso, talvez até já tenha sido abordado em alguma outra palestra aí dentro do contexto da semana do meio ambiente. Vou apresentar algumas iniciativas nacionais, internacionais para redução de emissões, né? Vamos discutir se a Covid-19 tem sido uma oportunidade para a bioeconomia ou não, né? O que os países têm pensado em relação à pandemia, como que nós vamos reestruturar um desenvolvimento econômico pós-pandemia, então como que essas relações estão sendo articuladas,
E por último, daí eu acho que é o momento que talvez, para não ficar muito cansativo para todo mundo, a gente poderia fazer uma pausa entre esses itens aí, até o número 4 e o item 5, para perguntas, é onde eu faço a conexão do que é a avaliação do ciclo de vida, né, muito utilizada para quantificação de emissões de gás de efeito estufa e poluentes, mas que é uma ferramenta riquíssima que pode ser adotada na avaliação de diferentes categorias de impacto ambiental ou até mesmo impactos sociais e econômicos, tá bom? Então, mais ou menos vai ser essa agenda, a gente faz um intervalinho aí para a gente coletar algumas perguntas e discutir alguns contextos, alguns questionamentos que surgirem aí ao longo da apresentação. Beleza? Bom, vamos começar olhando esse gráfico que eu acho... Simone, Oi? a gente não está vendo a sua tela. A gente está vendo só você, não está apresentando. Tá, beleza. Então, aconteceu alguma coisa no compartilhamento. Deixa eu fazer novamente aqui. Até então, eu só tinha mostrado mesmo a... Isso, agora está indo. Ótimo. Então, tá bom. Obrigada. Bom, então, essa vai ser a nossa agenda, né? Então, a gente já conversou sobre isso. Então, aqui, a primeira slide, na verdade, nós vamos... É uma informação muito importante quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, e aqui eu frisei a questão das emissões antropogênicas, né? Porque, obviamente, existem gases de efeito estufa que não são causados pelo ser humano. Então, por isso, sempre quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, faz relatórios de emissões de gás de efeito estufa, a gente fala em emissões antropogênicas, né? Então, aquelas causadas pelo homem. E aqui uma informação importante para a gente ter uma visão geral de como que essas emissões se comportam para diferentes setores, né? Então, aqui é uma referência, é um dado do IPCC. Qualquer um pode checar aí detalhes dessa informação no site do IPCC, mas basicamente o que eu quero chamar a atenção para vocês, então na rosquinha, né, do lado esquerdo, nós temos a divisão das emissões de gases de efeito estufa por setor. Na parte verde, nós temos o que a gente chama de emissões, esse AFOLU, ele significa as emissões tanto advindas da agricultura, quanto da mudança do uso da terra, né, e de floresta. Então, por exemplo, se eu substituo uma área que anteriormente era uma floresta atlântica, vamos supor, por soja, né, eu tenho uma redução obviamente, de concentração de carbono acumulado, então isso me traz uma emissão líquida positiva, né? Então, são mais ou menos metade dessas emissões está relacionada ao que a gente chama, então, de mudança do uso da terra, né? Você mudar o bioma, ou, na verdade, pode até ser uma mudança de floresta para um tipo de paisagem, tipo agricultura. Ou a própria emissão decorrente da agricultura, né? Então, aí é o que faz parte, são essas atividades que fazem parte aí da partezinha verde desse gráfico. Aí nós temos emissões de buildings, né, então de construção, então principalmente aquecimento, né, então não é muito a realidade brasileira, né, na verdade não é a realidade brasileira, mas obviamente em países frios você tem uma demanda de energia altíssima por aquecimento nos buildings, né, nas residências e nas áreas comerciais. No vermelho, na parte de transporte, então obviamente entra os combustíveis fósseis, né, principalmente para locomoção, e a parte verde, azul, desculpa, as emissões da indústria, e depois seguindo outras fontes de energia, e na parte amarela, um pouquinho mais escuro, todas as emissões relacionadas à produção de calor e eletricidade. Bom, a partir daí, depois eu vou fazer um gancho sobre programas, né, internacionais, iniciativas internacionais para redução de gás de efeito estufa. A gente já consegue enxergar ali pelas porcentagens que cada um dos setores apresenta nessa rosquinha do lado esquerdo, que qualquer esforço para redução de emissões de gás de efeito estufa
ele deve estar principalmente focado, né, na área de redução de desmatamento, que é a parte verde, né, redução de mudança de uso do solo, transporte e consumo de energia na área industrial. Então, isso daí são informações importantes. Eu passo para o próximo slide para a gente entender a questão da mudança do uso da terra, que é uma... na verdade, aqui é uma lista, desculpa, aqui é o quanto que cada um dos principais países poluidores, em termos de... poluidores não, de emissores de gás de efeito estufa, né, porque depois a gente vai ver que, na verdade, gás de efeito estufa é o dióxido de carbono, né, o CO2 equivalente, né, então você tem uma combinação de outros gases que também causam efeito estufa, mas o CO2 em si, ele não é considerado um poluente, né, ele contribui para o efeito estufa, mas todos nós sabemos que efeito estufa é um efeito necessário para a vida humana, mas qualquer um excesso, né, de efeito estufa, um aquecimento exagerado, isso causa consequências negativas em termos de desenvolvimento de ecossistemas. Bom, então, nesse gráfico, eu trago os principais países emissores de gás de efeito estufa, incluindo o LUC. O LUC, no caso, é o que eu me referi no slide anterior sobre Land Use Change, né, mudança do uso da terra, mudança do uso do solo, também chamado. Então, nesse gráfico, a gente vê que a China, os principais poluidores, né, emissores de gás de efeito estufa, China, Estados Unidos, Índia, União Europeia, Rússia, Indonésia e Brasil, ali entre os principais emissores de gás de efeito estufa, né? Então, nos coloca numa posição, não é um ranking bom de estar, né? Então, é um ranking aí das emissões de gases de efeito estufa. Bom, então, o que faz o Brasil estar hoje entre os principais emissores de gases de efeito estufa? Que é onde a gente vai depois fazer uma conexão aí se a pandemia, de fato, afetou isso ou não. Bom, nesse terceiro gráfico, eu trago aqui, agora específico para o Brasil, nós vamos falar um pouquinho sobre desmatamento. O gráfico do lado esquerdo, o gráfico de barras, ele traz aquelas mesmas categorias que nós tínhamos no slide anterior, né? Então, quais são as emissões para cada um dos setores, né? Então, nós temos em vermelho o setor de energia, em marrom o setor industrial, e em verde, que é o setor que mais se destaca no Brasil, que é a mudança do uso da terra e de florestas, né? Repare que aqui nesse gráfico, ao contrário do gráfico anterior, uma questão de metodologia, a pecuária, a agricultura, ela se encontra no amarelinho, né? Então, a parte amarelinha das barras, a parte amarelinha de cada uma das barras, ela é a parte de agricultura, e no verde nós temos somente a parte de mudança do uso da terra e de florestas. Então, o que a gente pode concluir? Que o Brasil, a grande contribuição de emissões de gás de efeito estufa no Brasil é o desmatamento, né? E a gente tem visto que, acompanhado aí, que nós não estamos fazendo um bom dever de casa aí nesses últimos meses, especificamente nesse último ano. Mas também não fizemos um bom dever de casa entre aí 2000 e 2008, como podemos ver no gráfico, né? As barras verdes representam exatamente esse desmatamento, onde reflete um alto desmatamento, principalmente na região da Amazônia. Então, no eixo X do lado direito, no eixo secundário, no eixo Y, eixo secundário, onde é a linha azul, onde a gente lê na linha azul, é onde apresenta o índice de desmatamento, né, em hectares da floresta amazônica. Então, a gente vê que as nossas emissões relacionadas ao desmatamento no Brasil, elas estão fortemente relacionadas ao desmatamento especificamente da Amazônia, né? Então, a gente teve esse cenário nesse período e é bem provável que nós tenhamos a mesma situação aí no ano de 2019 e 2020, como tem mostrado alguns dados aí do INPE, né? Isso, questões que já têm sido discutidas. Do lado, naquele gráficozinho pizza, é só para vocês entenderem, então, é uma outra forma de representar as informações que estão no gráfico de coluna, mas para vocês entenderem que essa mudança do uso da terra, né, e de florestas representa 44% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil,
né? E o segundo contribuinte aí, o segundo setor que mais contribui é o setor agropecuário, seguido pelo setor de energia, né? Onde entra, por exemplo, a produção de eletricidade, né? Embora a gente tenha uma matriz elétrica relativamente limpa, nós temos energia para outros fins, que são principalmente derivadas de gás natural, carvão, né? E outras fontes fósseis, ok? Aí, como a gente tem discutido a questão do desmatamento, eu trouxe esse outro gráfico, que ele mostra, a gente vê que também não é só o desmatamento na floresta amazônica, mas essa linha azul, ela indica como tem sido a evolução do desmatamento anual no Cerrado, né, e também teve um desmatamento muito elevado aí no período também de 2000 a 2008, né, o que refletiu, obviamente, nas emissões de gases de efeito estufa no Brasil, né? Obviamente que quanto menos carbono acumulado num bioma, né, ao ser desmatado, menor a contribuição dele em termos de gás de efeito estufa, mas isso não desmerece qualquer bioma, né? Nós estamos falando aqui de gás de efeito estufa, e a floresta amazônica, como tem uma concentração maior de carbono, ao ser desmatada, né, você tem um débito aí de carbono que vai para a atmosfera. Oi. Você pode ocultar a barrinha do Google Meet, por favor? Porque tá tampando uma parte da legenda. Desculpa. É só clicar em ocultar. Isso. Desapareceu? Obrigada. Sim, obrigada. Tá. Eu acho que vocês também estão vendo a minha barra de tarefas, né? Sim, agora a gente tá. Tá. Bom, mas acredito que agora dê para ver tudo. Bom, então, seguindo, acho que uma coisa importante que esses dados são bem interessantes e vocês podem, inclusive, havendo interesse, vocês podem modelar esses dados, né, gerar esses gráficos combinando outros indicadores, combinando outros fatores, nessa plataforma do CEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases, organizado pelo Observatório do Clima. Então, lá tem muitos dados interessantes e se alguém tiver interesse, pode dar uma checada lá na plataforma deles, que dá para brincar com muitas informações. Bom, então, seguindo o próximo slide, aqui eu trago, como a gente conversou aqui sobre como que o Brasil, né, não tem feito um bom dever de casa em relação à mudança do uso da terra, eu trouxe aqui para vocês, eu filtrei, né, nessa mesma plataforma que eu comentei no slide anterior, eu filtrei o quanto que essa mudança do uso da terra contribui, como que cada país contribui nessa questão da mudança do uso da terra. Então, se a gente observe que no gráfico ali, no eixo Y, né, nós temos a quantidade absoluta de gás de efeito de CO2 equivalente. Para quem não tem conhecimento, o CO2 equivalente é quando a gente pega os principais gases de efeito estufa e coloca ele relativo ao CO2, né? Então, por exemplo, qual que é a potencial de aquecimento do CO2? O CO2 é 1. Aí quais são os potenciais de outros gases em relação ao CO2, né? Então, assim é feito. Então, por exemplo, você tem o metano, onde o potencial de aquecimento dele é de 28 a 30 vezes maior do que o CO2. Então, qualquer molécula de metano, você tem que multiplicar por 28 ou 30, vai depender se ele é de fonte fóssil ou biogênica. E o N2O, você tem que multiplicar por 265. Então, ele é 265 vezes maior, mais potente em termos de aquecimento do que o CO2, né? Isso para um timeline aí de 100 anos, de acordo com as metodologias do IPCC. Bom, mas feito essa pequena introdução, nós temos ali nesse gráfico aquela setinha vermelha, só para vocês entenderem que ali é o número 0, tá? Então, você tem situações onde, na verdade, a mudança do uso da terra, ela agrega carbono ao invés de emitir, né? Então, às vezes, algum manejo diferenciado, algum tipo de cultura que você captura carbono ao invés de ter a emissão, né? Que são os carbon sink. Mas o que eu quero destacar nesse gráfico, na verdade, é que a linha rosa e a linha azul
são os 2 países que mais emitem por mudança do uso da terra, né? Ou, em outras palavras, principalmente desmatamento. Então, o Brasil, numa posição não nada honrosa, né, está em segundo lugar, em termos de emissões de mudança do uso da terra, né? E, obviamente, isso reflete, né, não é também uma informação, assim, animadora, né, mas isso reflete voltando aqui um pouquinho, nesse barrazinha verde, né, nessa parte da pizza que é verde. Então, a gente quer dizer que o Brasil e a Indonésia são grandes contribuidores para as emissões antropogênicas relacionadas à mudança do uso da terra, né? Então, o Brasil e a Indonésia exercem um papel importante aí, importante, mas negativo, né, em termos de emissões de mudança do uso da terra. Bom, então, seguindo, né, fazendo um link aí com a pandemia. Esse dado também foi produzido pelo pessoal do Observatório do Clima, né? Eles publicaram um relatório recente aí sobre, para entender como que as mudanças, como que a pandemia ela vai afetar aqueles diferentes setores que a gente estava discutindo nos slides anteriores, né, em termos de emissões de gás de efeito estufa. E o que é interessante aqui, tem bastante informação, né, nessa tabela, mas vamos começar entendendo coluna por coluna, né, para que facilite nossa compreensão. Então, na primeira coluna, a gente tem aqueles mesmos setores, talvez divididos de alguma forma diferente, em comparação a alguns slides anteriores, mas nós temos o setor de energia, de indústria, agropecuária, de resíduos e de mudanças da terra. Então, na segunda coluna, nós temos as emissões absolutas para o ano de 2018, né, que é o dado mais recente que nós temos consolidado. E a terceira coluna é o quanto que cada um desses setores contribui, né, para a emissão nacional antrópica de gás de efeito estufa, que é a mesma informação que tinha naquele slide de pizza, né? Só um minutinho. Na quarta coluna, nós temos o pessoal do Observatório do Clima, do CEG. Eles fizeram essa avaliação de qual que é o potencial impacto da Covid nas emissões. Então, avaliando setor por setor, né? Vamos entender isso daí. Então, o que eles fizeram? Obviamente que a gente passa, no momento que a gente está vivendo, de pandemia, a gente tem uma paralisação econômica, né? Então, por conta disso, nós temos uma redução das emissões do setor de energia, né? Por reduzir tanto o consumo de combustíveis, né? As pessoas estão se locomovendo menos, quanto o consumo de energia nas indústrias, né? Então, isso daí reflete uma redução de emissões no setor de energia, né? Nos processos industriais, também por conta das indústrias, há uma redução de emissões de gás de efeito estufa. No setor agropecuário, eles identificaram, embora seja uma porcentagem relativamente baixa de aumento, eles identificaram um potencial aumento. E aí é interessante porque quais são as emissões desse setor agropecuário? Nesse setor, nós temos as emissões relacionadas principalmente às emissões de metano, né, de gado, né? Então, vocês devem saber que o gado, ao ruminar, ele emite metano, e como eu falei, metano, ele é 28, 30 vezes mais potente em termos de aquecimento do que o CO2, né? Então, por conta de ter reduzido o consumo de carne, por conta da crise, temos mais gado em pasto, o que aumenta as emissões desse setor. Então, por isso, há esse pequeno aumento de emissões. Na questão de resíduos, há uma potencial redução de emissões por conta de haver uma redução da geração de resíduos, embora o relatório ele destaca que é possível que esse cenário mude nos próximos meses, ou nesse ano de início de 2020, final de 2020, por conta do aumento da geração de resíduos hospitalares, por exemplo, né? Então, isso daí é um fator certamente importante. E a questão da mudança do uso da terra ainda não é conclusivo. Qual que é o impacto direto do Covid? A gente tem acompanhado que tem havido alguns oportunistas, vamos colocar assim entre aspas, mas um afrouxamento, né, da fiscalização do desmatamento,
E isso tem favorecido o desmatamento de algumas áreas, principalmente na Amazônia, nesse tempo de pandemia, né? Mas não é algo que é possível ainda concluir, né? Então, na última coluna, a gente tem qual que é a tendência, né, para as emissões de 2020 em comparação a 2018, como que a gente vai estar, como que vai estar nosso cenário de emissões, né? Porque, obviamente, que o Brasil afirmou, né, ou estabeleceu metas de redução de emissões de gás de efeito estufa diante do Acordo de Paris, e a meta é que a gente reduza as emissões ano a ano, né? Mas o que tem a mostrar esse relatório é que, na verdade, nós não estamos fazendo um bom dever de casa, e há tendências aí de aumento das emissões de gás de efeito estufa, reforçando novamente, principalmente por questões relacionadas ao desmatamento. Então, eu acho que, em relação às emissões de gás de efeito estufa e a pandemia, esse relatório é o que traz informações mais recentes de como que vai ser o impacto, como que tem sido até o momento o impacto da pandemia nas questões relacionadas às emissões de gás de efeito estufa. Mas não é só gás de efeito estufa que importa, né? Nós temos, obviamente, o gás de efeito estufa, ele está relacionado a uma mudança climática, né? Ele pode estar relacionado, mas existem outros gases que têm sido analisados, né, frente ao panorama da pandemia. Mas, pensando um pouco ainda de como que está o Brasil na questão de emissão de NOx, né? Então, o NOx, ele é um termo genérico para dizer tanto o NO como o NO2, né? Então, são gases nitrogenados, né, óxidos nitrosos, que afetam a saúde humana, né, como todos sabem, assim como o SOx, assim como o material particulado, e muitos desses gases, principalmente o NOx, ele é emitido, por exemplo, na combustão de combustíveis fósseis, né? Então, nós vemos que, nesse gráfico, eu mostro a evolução da emissão de NOx no Brasil, de 1990 até 2018, essa queda que houve a partir de 2014 não é nada a se orgulhar, porque, na verdade, é bem provável que grande parte dessa queda esteja relacionada à crise. Então, não obviamente que o Brasil ele tem colocado programas de redução de NOx em automóveis e em caminhões, né, que é o Proconv, mas essa reflexão, essa redução, ela é refletida principalmente, ela se reflete principalmente em decorrência da crise, né? Bom, aqui é só para apresentar, então, que existem, então, essas emissões que também são importantes a gente avaliar, não somente gás de efeito estufa, porque o NOx é um problema local, né? Gás de efeito estufa é um problema mundial. E quando a gente fala de emissões locais, é importante a gente olhar para o NOx, é importante a gente olhar para material particulado, é importante a gente olhar para SOx, é importante a gente olhar para fuligem, né, e vários outros poluentes, e aí sim, falando de poluentes, né, que afetam principalmente a saúde humana, né, e principalmente relacionado a problemas respiratórios, a maioria deles. Bom, aqui eu trago, então, fazer novamente um link à pandemia, né, acredito que muitos de vocês devem ter visto algumas dessas imagens de satélites que mostram como que a pandemia tem impactado nas emissões de NOx. Nessa imagem eu trago aqui, a gente consegue visualizar a região de São Paulo, a região do Rio de Janeiro, antes e durante a pandemia, né? Então, por conta da redução da quarentena, do isolamento, nós tivemos uma menor movimentação, uma redução de tráfego, uma redução até mesmo industrial, então isso refletiu aí a redução de NOx, né? E também acredito que não seja novidade para ninguém essa outra imagem que traz os impactos da pandemia de NOx, né, nas emissões de NOx na China. Então, isso daqui, a primeira parte da figura, a parte superior, ela mostra a emissão, como que ela evoluiu durante o ano chinês, né, o ano novo chinês, que eles chamam, que ocorre nesse período que está indicado na figura. Então, como que essa emissão, ela
ela flutua entre o início, o meio e o fim do ano novo chinês, e na parte inferior da figura, como que essas emissões se comportaram nesse ano, né, no ano chinês deste ano, do ano chinês, desculpa, o ano referente a este ano, né? Bom, então a gente vê também uma redução de emissões de NOx. Bom, parece a princípio uma ótima notícia, mas obviamente a gente não tem nada a comemorar, porque apesar da redução de emissões de NOx, redução de emissões de gás de efeito estufa em alguns setores, a gente está vivendo um momento que ninguém queria, né? A gente está vivendo um momento onde nós temos prejuízos muito grandes sociais, né? E, obviamente, que após o retorno da economia, né, a gente há uma grande chance de que esses níveis de carbono e nível de NOx, eles voltem à condição anterior, né? Então, a redução das emissões não é um resultado de descarbonização da economia, né? Então, essa redução que a gente tem visto de emissões, tanto de NOx como de dióxido de carbono, ela foi resultado puramente de um evento intencional que ninguém desejava, né, uma pandemia, e, portanto, é importante que a gente tenha essa percepção, né, de que a melhoria é apenas provisória, né, de curto prazo. E que para que haja, de fato, uma redução significativa, uma redução intencional de emissões, né, a gente precisa de uma economia mais saudável, né, uma economia com pouco carbono, altamente resiliente, né, e centrada, obviamente, no bem-estar humano, né. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com alguns especialistas, eles indicam que, somando todos os pacotes econômicos que os países têm feito para a recuperação da economia, isso dê em torno de 20 trilhões de dólares, né, que serão injetados na economia para que ela se recupere após a pandemia, ou mesmo agora, né, durante a pandemia, que ainda, obviamente, não terminou. Mas, então, a gente tem que entender que é importante que esses pacotes econômicos, eles sejam aplicados de forma adequada para permitir uma adequada, pensando numa economia verde, né, para permitir um desenvolvimento econômico mais centralizado, numa economia de bem-estar, numa economia que traga geração de emprego, numa economia que foque no bem-estar humano e na saúde do ecossistema, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nesses pacotes. A gente já aprendemos isso em momentos anteriores, não em função de uma pandemia, mas nós tivemos uma crise em 2008, e quando houve a recuperação dessa crise, os níveis de emissões, eles retornaram da mesma forma que era antes, né? Mas talvez a gente esteja vivendo um momento um pouco diferente agora, né? Vamos ver aí o que eu trouxe em termos de compromissos, né? Bom, vocês já devem ter até discutido, devem ter discutido isso em outras palestras aqui na Semana do Meio Ambiente, mas existem, né, alguns estudos que relacionam a pandemia a um ecossistema desequilibrado, né? Então, existe obviamente, esse link, né, entre a pandemia e questões ambientais, né, e questões ecológicas. E, obviamente, os países têm visto, eles têm entendido isso, eles têm entendido que não é o momento de frear qualquer iniciativa que já estava em curso em relação à redução de emissões de gás de efeito estufa. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, o Reino Unido, ele mantém os compromissos de redução de poluentes, mesmo diante da crise. Na União Europeia existe um programa muito forte que é focado na melhoria de eficiência energética, na promoção de energias renováveis, que é o Green Deal, né? Então, a União Europeia já declarou que a pandemia não vai frear o Green Deal, que eles vão manter as metas e os objetivos e as ações previstas dentro do Green Deal. A Espanha também, ela já lançou um projeto de lei que proíbe todos os novos projetos de carvão, petróleo e gás, né, porque ela quer que esse esforço da recuperação pós-Covid ele esteja relacionado a fontes mais limpas, né, de geração de energia. E vários investidores ao redor do mundo, vários líderes empresariais já têm pedido formalmente aos governos para que a retomada da economia, para que os pacotes de incentivo econômico, eles sejam focados
numa economia verde, numa recuperação verde, né? Entendendo aí a relação que existe entre o desequilíbrio ecológico e a pandemia, né? Mas, obviamente, nem todos os países têm seguido essa mesma ideia, né? Nós temos também desestímulos, né? Então, nos Estados Unidos, nós temos empresas de plásticos que já estão dizendo que querem frear, né, ou reverter as leis de uso único de plástico. Há uma iniciativa grande nos Estados Unidos de reduzir o uso de plásticos que têm um único uso, né, e diante da pandemia, eles estão tentando usar isso como um lobby para reverter essa lei. Vários estados nos Estados Unidos já criminalizaram protestos ambientais, né, porque eles acham que não é o momento. Na Europa, há fabricantes de automóveis que estão pressionando para que eles diminuam os padrões de emissões, né? Então, a Europa ela tem restrições, padrões muito restritivos em relação a emissões de gases em automóveis, né, tanto leves quanto caminhões. E, globalmente, várias companhias aéreas, né, estão fazendo lobby também para que as metas aí estabelecidas de redução de gás de efeito estufa, principalmente, elas sejam adiadas. E países como a China querem afrouxar a legislação ambiental, né, para impulsionar a recuperação pós-coronavírus. Então, existem, obviamente, as duas vertentes, né, aqueles países ou iniciativas ou investidores, empresários que acreditam que agora é o momento de planejar uma recuperação econômica, que o mundo precisa, uma recuperação mais verde, e existem também, obviamente, aqueles que acreditam que isso é uma oportunidade para não seguir esse caminho, né? Mas, em termos gerais, em linhas gerais, muitos acreditam que agora é a hora de planejar, né, a recuperação econômica que o mundo precisa, mas nós precisamos de 2 ingredientes importantes para que isso aconteça, né? Para que uma solução, uma economia mais verde, uma economia mais resiliente aconteça. E esses 2 fatores, eles estão relacionados principalmente a ter estratégias de redução de custo para as energias renováveis, né? Então, obviamente, que a gente, para competir com petróleo, para competir com outras alternativas, a gente precisa ter o lado econômico, né, um dos pilares aí da sustentabilidade que precisam ser atendidos. Então, a gente precisa ter baixos custos de implantação dessas tecnologias e, associado a isso, é importantíssimo que nós tenhamos também acordos, programas que promovam, que incentivem essa redução, né? Então, aqui eu coloco 3 exemplos. No Brasil, nós temos o RenovaBio, que eu vou explicar mais adiante. Nós temos o Acordo de Paris, né, que grande parte dos países estabeleceram suas metas de redução de gás de efeito estufa, né? Foi um acordo assinado em 2015, o Brasil, obviamente, tem as suas metas diante desse programa, diante desse acordo internacional. Nós temos o protocolo de Montreal, né, que ele está relacionado à redução de emissões de ozônio, né, já é um protocolo aí da década de 70, mas são todas iniciativas de programas, incentivos, acordos internacionais que são necessários, né, de políticas públicas que são necessários para dar força para essas iniciativas, para que elas aconteçam, né? Então, políticas públicas. Mas por que nós devemos investir em renováveis, né? Porque, obviamente, que principalmente a energia solar e eólica, que por muitos anos foi criticada em função dos altos custos de implantação, nós hoje já podemos ver um cenário bem diferente, né, que eu vou mostrar no slide seguinte. Mas o que os especialistas têm discutido em relação aos renováveis, né? Então, as fontes renováveis, elas em geral são mais estáveis, né? Porque você não está num mercado onde há uma oscilação muito grande, né? Então, por exemplo, você pega petróleo, você tem uma oscilação muito grande do preço do barril do petróleo, isso traz uma certa insegurança para quem depende desse produto, né? Nas suas atividades industriais. A energia renovável, você tem várias fontes, né, que você pode produzir, então ela te traz uma diversidade, essa diversidade, ela não te deixa tão dependente de uma única fonte, o que é muito bom em termos de segurança energética. A energia renovável, ela tem um estímulo à criação de empregos,
né? E a longo prazo, obviamente, ela melhora a competitividade, porque tem várias tecnologias, né? Você vai ter diferentes fontes renováveis, isso tudo contribui para um mercado mais saudável, né? Então, aqui nesse slide eu trago uma informação bem interessante sobre a redução de custo, né, dessas tecnologias. Então, não se atenham muito aos números, eu quero que vocês tenham uma visão geral sobre as informações que eu trago nesse gráfico. Eu gostaria que vocês começassem olhando para essa área sombreada, em cinza, que ela, na verdade, é a variação do custo de implantação das energias fósseis, né? Então, dólares por quilowatt-hora gerado, e os bloquinhos, as colunas, elas indicam as diferentes tecnologias, né, que estão apresentadas lá em cima do gráfico, né, o nome: biomassa, geotérmica, hidro, solar fotovoltaica, solar concentrada, eólica offshore e eólica onshore. Então, para cada uma dessas tecnologias, a mensagem que eu quero que vocês extraiam desse gráfico é que, principalmente a solar, que foi por muito tempo criticada, ela tem uma redução de custo de implantação, isso é CAPEX que eu estou falando, né? O custo de capital reduziu muito em relação a 2010 e 2019, colocando tanto a energia solar fotovoltaica quanto a concentrada, né, em patamares de custo de implantação dentro do intervalo da energia fóssil, né? Então, o que antes era desculpa, né, entre aspas, obviamente, para não se investir nessas tecnologias, hoje nós já temos exemplos de investimentos de capital inicial tão baixos quanto os fósseis, né? E nós podemos observar também nesse gráfico que a energia geotérmica, por exemplo, e hidro, ela em alguns casos chega a ser, inclusive, mais barata do que a energia fóssil, né? Então, essa questão do custo que nós falamos no gráfico anterior, né? Então, nós precisamos ter fontes renováveis de baixo custo, é uma realidade que já está acontecendo e que pode colocar essa recuperação da crise atual num patamar diferente do que nós tivemos em 2008, onde as fontes renováveis, elas não estavam com custo de implantação ainda competitivos, né? Pensando aqui agora nos investimentos, fazendo uma comparação aqui para energia eólica onshore, né? Então, a energia eólica onshore é aquela produzida, né, em terra, né? Não aquelas turbinas eólicas que que são instaladas em alto mar, né? Então, para cada $1 investido, né, em 2010, em turbinas eólicas onshore, a gente era capaz de ter uma potência instalada aí de 514 quilowatts, né? Em 2019, o avanço da tecnologia já permite que cada $1 milhão de dólares, desculpa, investido, nos permita ter uma capacidade instalada de quase 700 quilowatts, né? Então, a gente vê um ganho, né? Isso a gente chama de curva de aprendizado, né? À medida que a tecnologia vai avançando, a gente consegue melhorar a eficiência e reduzir o custo de implantação, né? E o mesmo acontece para os painéis solares, né? Onde a cada $1 milhão de dólares investido em 2010, eu poderia ter uma potência instalada de 200 quilowatts, em 2019, de mais de 1.000 quilowatts, né? Então, a gente mostra que hoje já é uma realidade o baixo custo dessas energias renováveis, por exemplo, né? Agora, um outro ponto importante, né, que muito se discute é a geração de emprego, né? Porque, obviamente, a gente quer uma economia um desenvolvimento econômico que traga geração de emprego, né? Porque nós, como conversamos anteriormente, o desenvolvimento humano, né? O bem-estar humano. Então, aqui eu trago, nesse gráfico, para a gente ler ele de forma fácil, as colunas são a soma de trabalhos gerados para cada gigawatt-hora gerado por ano, incluindo aí trabalhos diretos, indiretos e induzidos, né? Então, a primeira parte do gráfico, do lado esquerdo, mostram as fontes renováveis, né? Então, biomassa, geotérmica, hidro, o LFG, landfill gas, né? Então, gás de aterro, todas elas geram, se a gente pegar numa média aí, né, pegando e comparando com a segunda parte do gráfico, onde estão os fósseis,
elas geram mais emprego por gigawatt a hora do que as fontes fósseis. Então, aqui a gente também tem um ganho em termos de geração de emprego, que, obviamente, um ganho econômico, que existe uma cadeia onde você, à medida que você tem um ganho econômico, você tem o que a gente chama de geração de empregos induzidos, né? A maior renda da populacional permite uma geração em cadeia de empregos. Bom, agora indo um pouquinho para as políticas de redução de gás de efeito estufa, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu quero dar uma olhadinha se há alguma pergunta ou não no nosso YouTube. Só um minutinho. Tem várias perguntas. Você quer que a gente leia? Vixe, tem mesmo. Então, vamos lá. Eu já vou avisando o pessoal que aquilo que eu não for... que eu não conseguir responder, que eu vou, no final da apresentação, vou deixar meu e-mail e se sintam à vontade para me perguntar. Bom, algumas aqui eu acho que eu já fui respondendo ao longo da apresentação. Poderia associar o Brasil em segundo lugar, como o fato do Brasil ter grandes extensões de florestais? Da Evelyn. Bom, eu não entendi a pergunta. Bom, obviamente, quanto mais... É uma coisa que eu acho interessante de ser discutido naquele gráfico, não sei se é isso que a Evelyn quis falar, mas naquele gráfico onde eu apresentei que o Brasil e a Indonésia são os principais países em termos de mudanças da Terra, é bom a gente destacar que a escala temporal daquele gráfico, ele começa em 1990, né? Então, obviamente que outros países, se a gente pudesse estender a escala, né, para anos anteriores, a gente poderia enxergar que o desmatamento nos países desenvolvidos, eles ocorreram em outro momento da história, né? Então, aqueles países que tinham grandes extensões florestais, também naquele momento tiveram altos índices de emissões de gás de efeito estufa por desmatamento, né? A questão das dietas vegetarianas, que a Gabriela pergunta, quanto tempo mais ou menos a diminuição no consumo de carne leva para sair de um aumento, ou o maior número de gados vivos, para uma diminuição de emissões de gases? Bom, isso daí é praticamente, se eu entendi a pergunta, Gabriela, praticamente, se a gente reduzisse hoje pela metade a nossa produção de gado, certamente a gente certamente já haveria uma emissão, redução repentina de gás de efeito estufa atribuído ao metano, né, que é emitido no processo principalmente de ruminação do gado, né? Então, existem estudos, não trouxe aqui, mas existem estudos, por exemplo, bem interessantes, inclusive, de quanto que nós poderíamos reduzir de gás de efeito estufa se cada indivíduo no mundo adotasse X dias de dieta vegetariana, né? Então, obviamente, a gente demandaria muito menos gado e a gente reduziria essas emissões globais de efeito estufa, emissões de gás de efeito estufa. Se eu tenho ideia se o nível de desmatamento diminuiu desde o começo da pandemia, então, o que indica nesse relatório do SEG é que esses dados ainda são inconclusivos, né? Aqui pergunta da Isabela, mas se vocês checarem, inclusive, nesse relatório, ele traz exatamente essa informação de nível de desmatamento deste ano, e nós já podemos observar, e é por isso que o próprio relatório indica que o cenário talvez não seja positivo, que nosso desmatamento deste ano aumentou muito em relação ao ano passado, né? Mas ainda é preciso fechar aí as avaliações que são feitas pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se eu acredito na eficácia de capitalismo verde, é uma pergunta bem difícil, Paulo. Obviamente que as políticas públicas, principalmente nos países desenvolvidos, elas têm caminhado em direção a isso, né? Mas é importante a gente entender que a gente tem sempre que cumprir os 3 pilares, né, da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental.
E aí é onde a gente entra em alguns conflitos, né, principalmente no econômico, onde há muito o que se discutir, né? Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos chegar no capitalismo, que você chama de capitalismo verde, mas, de fato, uma questão que depende de muitos fatores políticos, né? Vontade política também. A indústria do petróleo e outras controlam muito a questão das energias renováveis. Você acha provável que eles vão investir mais nas renováveis depois da pandemia? Bom, e já existe, eu não sei se eu coloquei naquele slide, a BP e a Shell, que são duas empresas, duas indústrias de petróleo, elas têm investido em energias renováveis, a própria Petrobras também, né, mas obviamente que o share, né, esses investimentos nessas energias renováveis ainda são poucos em relação ao que eles investem no fóssil, né, mas aí, se eles vão investir ou não, aí é difícil saber, teria que ter uma bolinha de cristal aqui. Bom, eu acho que quando vocês falam de ACV, imagino que é o que eu quis mencionar, gostaria de que comentasse considerar a norma ISO. Tá, a gente vai falar um pouquinho da norma, se tiver tempo. E, bom, um comentário dizendo que ficou feliz aí de que as energias renováveis são mais baratas. Mas, obviamente, que a gente tem que pensar, uma coisa importante que esses relatórios, muitos desses números que eu trouxe aqui, eles são médias globais, né? Até por isso que deixa eu compartilhar novamente agora a minha tela, que a gente já vai seguir aqui para a segunda parte. Não foi? Vamos aí. Até por isso que é importante a gente... Acho que vocês já estão vendo aqui minha tela, tá? Até por isso que é importante a gente ler esses gráficos aqui como uma média, né? Então, onde eu coloco aqui que houve uma redução, essa área sombreada, né? Essa área sombreada que mostra em cada uma das tecnologias é a variação, né? Então, você vê que há uma variação grande, né? Mas a boa notícia é que a variação, por exemplo, da energia solar fotovoltaica, ela está praticamente toda dentro da variação da energia fóssil, né? O que nos leva a entender que há uma grande competição aí da energia solar fotovoltaica com as fontes fósseis. Por que essa variação, né? Obviamente, nós temos diferentes escalas, né, entre cada um dos investidores, nós temos vários países, e é por isso que, até mesmo diferenciações nas tecnologias, é por isso que a gente tem esse range aí, nessa variação do custo de implantação, né, mas de qualquer forma, uma notícia boa, né, aí para as fontes renováveis, né. Bom, então eu vou continuar aqui, vou falar um pouco sobre a política de redução de gases de efeito estufa do Brasil, que é o RenovaBio. É um programa que foi lançado com o objetivo de reduzir o uso... Só um momentinho. Bom, ele é um programa que foi feito para promover o uso de combustíveis renováveis. Então, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de etanol, é um grande produtor de biodiesel, tem potencial para produzir bioquerosene, tem imenso potencial para produzir biogás. Então, essa política ela veio como uma iniciativa de promover esses combustíveis renováveis, né, e reduzir as emissões do Brasil aí em 11%, essa é a meta por enquanto, reduzir em 11% as emissões de gás de efeito estufa em relação à matriz de combustíveis de 2017. Né? Então, exclusivamente focada a matriz de combustíveis, focada nos combustíveis, biocombustíveis. Bom, e por que eu trago essa apresentação dessa política, né? Esse é um dos exemplos. Nós temos, como eu comentei anteriormente, nós temos acordos internacionais, também focados na redução de emissões de gás de efeito estufa. E, se vocês lembrarem, eu vou voltar aqui um pouquinho para que vocês se recordem, né, desse gráfico aqui, a gente precisa associar duas coisas, né, para que a gente possa chegar numa economia mais verde. Então, primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa reduzir os custos, né, e eu mostrei que nós estamos caminhando para isso, então, notícia boa. Nós precisamos combinar isso com esses programas, né, com essas políticas públicas de redução de gases, o que vem aqui na minha segunda parte da apresentação, que eu vou falar do RenovaBio, né, mas aí a gente entra agora numa área que é o que eu comentei no comecinho da apresentação, que é uma área que eu tenho trabalhado há muito tempo, que
que trata de avaliação do ciclo de vida, né? Então, toda vez que a gente pensa nesses programas de redução de gás de efeito estufa, principalmente relacionados a biocombustíveis, nós temos que eles sempre estão focados nessa abordagem de avaliação do ciclo de vida, né? E aí que eu vou entrar agora mais a fundo no que se trata essa ferramenta. Não sei se algum de vocês já tem conhecimento, mas é uma ferramenta muito usada na gestão ambiental, uma ferramenta que pode trazer resultados interessantíssimos. Eu não vou ter tempo de, obviamente, entrar a fundo nela, mas o RenovaBio, por exemplo, ele usa o princípio da avaliação do ciclo de vida, né? Essa ferramenta. Então, o que quer dizer isso? A gente tem que avaliar um combustível ou um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? Que é o que a gente chama de análise poço ao tanque, quando a gente está falando de combustível, ou então poço à roda, depende de onde que a gente vai parar no escopo. Se a gente está avaliando um combustível, eu quero saber quais foram as emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, incorporando, né, englobando todas as emissões de produzir a matéria-prima, transportar, processar e ir até o posto de combustível. Então, eu estou numa análise poço ao tanque. Ou se eu vou colocar o combustível no tanque do meu veículo, eu estou numa análise aí poço à roda, né? Então, o princípio da avaliação do ciclo de vida é justamente esse: você avaliar todas as matérias matérias-primas e energias que você precisa para produzir um determinado produto, um determinado serviço, e quais são todas as emissões atribuídas àquele ciclo, né? Então, emissões para o ar, emissões para a água, emissões sólidas, seja qual for, né? E aí é onde você vai identificar o que você vai avaliar. Eu vou avaliar emissões de gás de efeito estufa. Eu vou avaliar a depressão de minérios, eu vou avaliar a eutrofização, né? Então, aí você tem um range, né? Uma infinidade não infinidade, mas você tem várias categorias de impacto ambiental que podem ser exploradas dentro do âmbito dessa ferramenta, né? Então, reforçando, uma ferramenta importantíssima para quem quer fazer avaliações aí de produto incorporando toda a cadeia. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para que fique mais claro, né? O Brasil, como vocês sabem, é um grande produtor de etanol de cana, que tem um perfil ambiental muito melhor do que a gasolina, que é o combustível, perfil ambiental em termos de emissões de gás de efeito estufa, muito melhor do que a gasolina, que é o competidor direto, né? E nós temos um potencial imenso de mercado de carbono, né? Porque nós temos no Brasil a possibilidade de ter várias tecnologias de baixo carbono, várias alternativas de baixo carbono. Então, como que funciona esse contexto da avaliação do ciclo de vida, né? Então, em linhas gerais, quando você vai fazer uma avaliação como essa, e eu mostrei no gráfico anterior que você tem que seguir desde a produção da matéria-prima, passando pelo processamento, né, transporte, enfim, o uso final, você tem que identificar todas as entradas, né? Então, aqui, trazendo um exemplo, por exemplo, vou plantar cana-de-açúcar, né? Então, quais são os consumos de fertilizantes? Qual que é o meu consumo de diesel? Qual que é na indústria, qual que é o meu consumo de lubrificantes, de produtos químicos, né? Então, eu tenho que saber todos os insumos que eu consumo para produzir, vamos supor, 1 litro de etanol, né? E a esses insumos, a essas entradas, eu atribuo fatores, que a gente chama, nesse caso do exemplo, é um fator de gás de efeito estufa, né? Então, eu atribuo, por exemplo, para produzir cada 1 quilo de fertilizante, por exemplo, eu emito 3 quilos de dióxido de carbono equivalente, né? Então, você faz essas continhas para cada uma das entradas de insumos, e aí você vai ter um balanço global, né? Um overview aí de todas as emissões associadas a cada um dos inputs que você necessitou para produzir, por exemplo, 1 litro de etanol, né? Então, aqui eu trago um fluxo de energia, então imagine que isso aqui também pudesse ser fluxo de emissões, né? Mas, por exemplo, para produzir aqui nessa figura, eu trago a produção de cana, depois a produção de etanol, integrada com produção de algas, né? Mas eu não vou entrar em detalhes dessa figura, mas aqui o que eu quero mostrar é que você tem, né, ao lado esquerdo, essa infinidade de inputs,
né? E ao lado direito, no finalzinho do quadradinho, né, do contorno ali, todos os produtos que eu gerei nesse meu processo. Né? Então, uma avaliação do ciclo de vida, ela basicamente, ela compreende o entendimento de todos os insumos que eu necessito para produzir um determinado produto e quais são os produtos gerados, né, dentro desse sistema. Né? E também, obviamente, tem que entender tudo o que acontece dentro do sistema. Né? Quais são os consumos de energia, né? Quais são os resíduos gerados. Né? Aí, obviamente, vai depender, novamente falando, da categoria de impacto, que é o objeto de estudo. E essa avaliação, então, você pode aplicar ela para uma infinidade de produtos, de biocombustíveis. Aqui eu trouxe um exemplo de biodiesel, por exemplo, né? Então, o biodiesel você pode produzir a partir de uma infinidade de óleos, né? Então, é bom a gente entender que, isso é muito comum, né? Às vezes a gente vê essa informação erroneamente divulgada, biodiesel é pior do que o diesel, né? Por exemplo. É importante que a gente saiba de que biodiesel nós estamos falando, porque nós acabamos de aprender que o ciclo da matéria-prima, o ciclo de vida da indústria, né, como que aconteceu essa produção, ela influencia no final da cadeia, ou seja, ela influencia naquela pegada de carbono que vai ter o biocombustível. Né? Então, agora vocês já sabem que toda vez que alguém falar para vocês, não, que biodiesel é pior ou melhor que o diesel, é importante que a gente entenda, ok, mas biodiesel de que fonte, né? Ou diesel produzido aonde, né? Ou etanol produzido a partir de que fonte? Então, isso daqui é importante que a gente tenha essa compreensão. Bom, então, o que é o RenovaBio? O RenovaBio, como eu disse, é um estímulo, né, para a produção de biocombustível, e ele está dentro do que a gente poderia chamar de um mercado de carbono, né, grosso modo. Então, cada vez que uma usina, por exemplo, produz um biocombustível que tem uma emissão de gás de efeito estufa menor do que o seu comparativo fóssil, ela gera o CBIO, né, que são os créditos de carbono, né, que estão relacionados ao carbono evitado. Né? Então, dentro do RenovaBio, por exemplo, a cada 1 tonelada de CO2 equivalente evitado, você tem um CBIO, né? E aí as indústrias, né, os produtores de biocombustíveis, eles podem comercializar esse CBIO em mercados de carbono. Isso está sendo definido. Eu, na verdade, nem sou a pessoa mais adequada para explicar os detalhes de como que essa transação econômica funciona, mas já iniciou essa semana passada, se não me engano, teve a primeira compra de CBIOs na Bolsa, e isso aí traz, obviamente, uma receita adicional para os produtores de biocombustível, tá certo? Então, só para a gente comparar aqui, eu trouxe um exemplo, né, então, de como que funcionaria essa produção de CBIOs. Então, na primeira coluna eu tenho biodiesel de palma, depois tem biodiesel de algas, biodiesel de soja e, por fim, diesel. Né? Então, cada um desses biodiesel, dessas fontes de produção de biodiesel, eles têm uma pegada de carbono diferente. Né? Por isso que eu reforcei antes. É sempre bom a gente entender o biodiesel produzido a partir do quê, né? Então, aí nós vamos ter uma redução de emissões de gás de efeito estufa em comparação ao diesel. E essa redução, ela vai me gerar CBIOs, né? Falando agora do RenovaBio. Então, nesse exemplo hipotético, né, se uma planta, se uma indústria produz, por exemplo, 250 milhões de litros, né, de biodiesel, ela poderia gerar essa quantidade de CBIOs de acordo com a matéria-prima que ela produz. Né? Então, como a palma, nesse exemplo, ela tem uma menor pegada de carbono, ela gera muito mais CBIOs do que as outras fontes de biodiesel. Né? Então, é assim que vai funcionar o programa. As indústrias vão poder emitir títulos para a venda de CBIOs. Né? Então, o RenovaBio, ele também vai incentivar a eficiência energética. Então, aquele produtor que conseguir produzir biocombustível com a menor pegada de carbono, ele vai ter mais CBIOs para vender, né? Então, esse gráfico mostra exatamente isso. Então, a melhoria de eficiência. E a aplicação da CV, né? Queria deixar claro que a gente pode aplicar a CV para entender a diferença entre diferentes biocombustíveis, diferentes combustíveis, na verdade. Então, eu posso comparar se é melhor eu produzir etanol, gasolina ou mesmo carro elétrico, né?
se é melhor eu produzir e usar diesel ou biodiesel, se é melhor uma hidroelétrica ou uma termoelétrica. Então, a CV, ela permite responder questões como essa. Ela pode comparar diferentes fontes de energia e, obviamente, aplicar em outros setores, né? Eu posso aplicar em setores da construção civil, eu posso aplicar em uma infinidade de setores, justamente para identificar qual que é a tecnologia que, por exemplo, emite menos carbono, ou qual que é a tecnologia que tem menor impacto em termos de eutrofização, em termos de acidificação, e por aí vai, né? Bom, então, a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui é que para uma economia verde, obviamente, nós precisamos de políticas públicas, né? Estratégias de geração de emprego. Então, nós vimos que as energias renováveis, em geral, elas geram muito mais emprego. Isso é muito bom para uma retomada econômica, né? É importante que ela também tenha uma redução de custos, né? E nós também vimos que nós já estamos nesse patamar. Então, eu acredito que talvez essa recuperação pós-pandemia, por a gente ter esse cenário agora de uma maior geração de emprego e um custo mais reduzido das renováveis, a gente consiga fazer uma recuperação com maior foco para a economia verde do que nós tivemos em recuperações de crises anteriores, né? E é importantíssimo que os regulamentos internacionais e as políticas públicas, né, eles abordem essa metodologia de ferramenta de ACV, né? Então, para quem tiver interesse, é uma ferramenta muito interessante para ser estudada e aplicada em estudos, né? Então, agora fazendo um pouquinho aqui de propaganda para quem tiver interesse, tem muitos alunos aí de graduação. Nós, na Unicamp, nós temos, para quem tiver interesse em fazer mestrado ou doutorado, nós temos o programa de pós-graduação em planejamento de sistemas energéticos na engenharia mecânica. Embora seja um programa sediado na engenharia mecânica, ele é um programa super interdisciplinar, nós temos diferentes backgrounds lá. Vocês estão convidados a entender um pouco mais sobre o programa e inclusive, aplicar para esse programa. Nós temos um segundo, obviamente, na Unicamp nós temos vários programas, né, de pós-graduação, mas estou trazendo esses dois que são os programas que eu tenho contato. Nós temos um outro programa de doutorado em biologia, onde eu também oriento, e ele é um programa em associação com a Unicamp, a USP e a Unesp, né? Boa parte das aulas já tem esse escopo online, então a gente não mudou muito em relação à pandemia, e é um programa exclusivamente para doutorado, não tem mestrado, mas quem tiver interesse também em fazer o doutorado direto, fica aí a oportunidade, ok? Bom, eu agradeço a oportunidade novamente, foi um grande prazer falar para vocês aqui da Semana Acadêmica, Semana do Meio Ambiente da USP. Me coloco à disposição, se eu não conseguir responder as perguntas que estão no YouTube, me coloco à disposição neste e-mail para responder qualquer questionamento, ou se alguém tiver interesse na pós-graduação, também me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu vou dar uma olhadinha novamente aqui no nosso YouTube. Eu acho que não teve... tem uma pergunta em relação a Samarco. Bom, existe uma diferença entre... a questão da Samarco foi uma questão de acidente ambiental, é uma questão de cumprimento de outras legislações, né, e questões até técnicas de fundição ou técnicas em relação a aprimoramento de engenharia. Se a Samarco decidir adotar a CV, a gente tem que entender qual é o escopo e para qual produto que ela teria interesse, né, mas em relação às questões técnicas de barragem, realmente eu não sei responder. Bom, acho que se eu deixei alguma pergunta para trás, eu peço que vocês me enviem um e-mail perguntando, e aí a gente pode continuar essa conversa aqui em outras oportunidades. Agradeço novamente a oportunidade de apresentar para vocês. Bom, obrigada, Simone, pela palestra. Eu acho que é isso. A gente vai ter mais programações ao longo dessa semana e da semana que vem. Então, eu convido todos a assistirem
o resto das palestras e atividades da Semana do Meio Ambiente. Também aproveito para agradecer, Simone, foi ótimo você ter feito essa palestra, foi muito legal. Acredito que todos tenham gostado, mas eu gostei bastante também. Tá ótimo.